a história. Hoje nós vamos falar de um dos principais artistas do barroco brasileiro, chamado de Bento Teixeira. Bento Teixeira nasceu em Portugal, por volta de 1560. Ele veio para o Brasil jovem, se fixando em Pernambuco. Chamo-me Bento Teixeira, nasci em Portugal, vim ao Brasil muito novo, morei em Pernambuco. Já fui professor e alguns me chamavam de poeta. Minha vida não foi fácil. Bento Teixeira foi um grande marco da literatura brasileira, trazendo bagagens de Camões para o nosso país. Já no Brasil, Bento publica sua obra Prosopopeia, dando início ao barroco brasileiro. Faremos a análise do trecho a seguir. As ninfas do Mondego, que vagueiras, corriam deleitando as mansas águas, ao som das aves, placitas e ligeiras, que divinas parecem pelas fráguas. De fragmento mostra bem a influência de Camões, com a invocação de ninfas e uso de versos decassílabos, típico do estilo épico renascentista. Convidamos 2 professores do Centro de Ensino Médio 2 de Braslândia para falar um pouco sobre este autor tão importante da literatura brasileira. Então, por que o poema Prosopopeia é tão significante para a literatura? Primeiro porque ele deu o pontapé inicial para acontecer a corrente literária, a escola literária que a gente conhece como barroco, certo? No Brasil, o primeiro movimento literário brasileiro. E quando Bento Teixeira veio para o Brasil, porque ele tem a nacionalidade de Portugal, ali existem alguns relatos que ele era de Porto, né, da cidade de Porto, de Portugal, e ele veio para o Brasil, se instalou na região de Pernambuco. E lá ele teve a sua notoriedade. Neste momento, pelo fato da sua notoriedade, este poema foi escrito em homenagem ao governador do estado de Pernambuco. Então, era uma autoridade, não tinha como você não ter uma relevância por conta disso. E por que Bento Teixeira é tão importante para a literatura? Mais uma vez, eu ratifico a minha fala. O Bento Teixeira, ele é muito importante para a literatura porque ele foi o precursor, ou seja, a primeira pessoa, o cara que deu início a um movimento da nossa literatura. Quando a gente fala de literatura, a gente está falando de registrar o pensamento de um autor naquele momento, o que ele sentia, o que ele via, o que ele criticava. Então, através desses pensamentos, ele registrava. E aí, ele teve essa contribuição para a literatura, para dar esse pontapé, para chamar ao que a gente conhece hoje de barroco. Então, por isso que ele é muito importante. Quer dizer, o que você acha do autor Bento Teixeira? O autor Bento Teixeira, ele foi muito importante para a história da literatura. Ele é um autor, um poeta, luso-brasileiro. Todos sabem que ele nasceu em Portugal, mas todos reconhecem ele como autor brasileiro, como se ele tivesse nascido no Brasil. Porque a primeira obra que ele escreveu foi esse poema épico. Esse poema ele ficou muito conhecido, que é o Prosopopeia. Esse poema Prosopopeia, ele é uma narrativa de fatos grandiosos e episódios grandiosos e heróicos da história de um povo. E você pode falar pra gente qual foi a obra dele que mais marcou você? A obra que mais marcou foi a Prosopopeia, foi a mais conhecida, de Bento Teixeira, que é uma obra fundamental para entender a história da literatura e dos primórdios, né? Como foi o início da literatura no Brasil e a transição para o barroco. E por que você acha esse autor importante para a literatura? Porque ele marcou bastante, né? Com esse primeiro poema épico, que era o primeiro escrito no Brasil, né, que foi a história da literatura, foi escrito esse poema, isso em sua obra, e que mostra a combinação da história, da mitologia, estilo da época, estilo poético, tornando uma literatura rica e significativa para aqueles que desejam explorar a literatura no Brasil. Bom, sabemos que ele é uma das figuras mais importantes do barroco. Mas o que é o barroco? O barroco no Brasil está associado às obras produzidas no período entre 1601 a 1768. O estilo chegou ao país após seu surgimento na Europa no século XVI e teve como marcos da história a Reforma Protestante e Contra-Reforma, ou seja, Bento foi um dos que trouxeram esse movimento ao nosso Brasil.
Bento também teve seus dias felizes, se casando com Filipa Raposa, uma mulher forte que corria atrás de seus ideais. Assim como nós, a vida de Bento teve seus altos e baixos, o que acabou se tornando uma vida não tão fácil. Bento Teixeira foi acusado pela Inquisição de praticar costumes judaizantes, como guardar o sábado, evitar carne de porco e recitar orações judaicas. Essas práticas eram vistas como heresia, levando à prisão e o interrogatório. Além disso, Bento foi condenado à prisão perpétua por matar a sua esposa a facadas e foi levado a Lisboa, onde ficou encarcerado, até a sua morte.